é o Evangelho, segundo Jesus, segundo a palavra da vida, segundo essa graça que ilumina, que constrange, que muda mente e coração. Hoje eu vou continuar lendo na carta de Paulo aos Efésios, nesse evangelho existencial de Paulo aos Efésios. Ontem eu parei no verso 10, que diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E conversamos sobre isto. Hoje eu vou continuar lendo a partir do verso 11, que diz: não sejais cúmplices, partícipes, solidários nas obras infrutíferas das trevas. Treva é o que não é amor, é o que objetifica, usa o próximo, é o que tudo aquilo que se psicopatiza na gente, que nos faz olhar sem ver, ouvir sem escutar, entender sem discernir para si no coração, e é o que promove toda sorte de desinteresse por uma existência que se compartilhe como bem mútuo, meu e dos outros. Caracterizado esse modo torpe de viver pela impudicícia, impureza, cobiça, entorpecimento conversacional, palavras vãs, chocarrices, baixarias, agressividades, essas coisas inconvenientes, como a incontinência, o indivíduo que se entrega à explosão pulsional, sem exercer nenhum controle sobre si mesmo, se entrega deliberadamente ao hedonismo como Deus de sua vida, e assim pratica toda sorte de impureza, ou que fecha o coração, se isola da humanidade e se faz o mais avarento de todos os homens, praticando a idolatria do culto à posse, ao controle. Isso aqui faz do indivíduo treva. E é acerca disso que Paulo prossegue dizendo: não sejais cúmplices dessas obras infrutíferas das trevas. Quem vive assim anda na escuridade, e se deliberar se tornar assim, vira treva. Vira treva. Quer brincar disso? Delibere. Você que não acredita em livre-arbítrio, se livre-arbítrio não existe, use o que você acha que existe e delibere ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, e você verá que se tornará treva. Não importa o que a sua ideologia diga, o mundo vai olhar para você e vai experimentar a tua treva. É radicalmente simples assim. E tem mais: não pratiqueis as obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, não para os outros, reprovai-as para vocês. Não as pratiquem, não sejam cúmplices daquilo que tira a luz do ser, da mente, porque o que eles fazem oculto, o que eles fazem escondido, só falar a respeito de toda essa surubagem da treva, da impureza, do engano, da chocarrice, da impudicícia,
na qual se mergulham, o só conversar sobre isso não é objeto de diversão, é tristeza, é vergonha. Mas todas as coisas, no entanto, quando reprovadas pela sua consciência, tomada de luz, reprovadas pela luz, e a luz não está fora de você, está em você, se você pratica aquilo que produz o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando você anda no espírito de toda justiça, bondade e verdade, você se ativa, você se ilumina, sua consciência se enche da luz do amor. A sua consciência, seu espírito, seu ser superior e material, para além da análise humana, científica, para além do teto de qualquer alcance, isso que é seu eu profundo, que transcende seu cérebro, o seu hardware, o seu corpo, isso que é você, com poder de se eternizar, isto é que emana luz, quando pela prática dá o fruto de toda bondade, justiça e verdade. Essa luz só pode existir em você. Portanto, quando essas coisas acerca das quais se diz não sejais cúmplices delas, porque elas são obras infrutíferas das trevas, reprovai-as para vocês. E saibam que quando elas são reprovadas em vocês pela luz da consciência, elas se tornam manifestas. Nunca mais elas vão poder fazer parte de algum processo de auto-engano para você, uma vez que a sua mente iluminada pela obediência em amor a toda bondade, justiça e verdade em Cristo, uma vez que isso aconteça, os mecanismos de auto-engano vão tendendo a se diminuir e tudo aquilo que ainda esteja oculto, uma vez discernido, uma vez levemente percebido e chamado para conversa sob a luz da consciência e da lucidez, isso se manifesta. Nunca mais vai poder ser sombra para você. Nunca mais vai poder ser difuso e opaco para você. Agora, por causa de ter sido chamado às falas pela sua consciência, e colocado sob a luz do seu entendimento, do seu discernimento, do seu esclarecimento espiritual, todas essas coisas, uma vez manifestadas, trazidas para o diálogo de você em luz com a treva que lhe habitava, ela nunca mais será oculta. Ela se manifestará agora na luz, e Paulo diz, e tudo o que se manifesta é luz. Vira luz. Não dá mais para tratar disso ignorantemente. Você discerne, você diz, para mim não. Você reprova o sentido e o significado dessa existência, da impudicícia, da impureza, da cobiça, do entorpecimento de pensamentos, da banalidade de uma existência que quer viver na superficialidade, quando você de fato abandona as chocarrices, as maldades, as iras, a avareza, o empedernimento relacional, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria raivosa, a boca suja que blasfema da alma do outro e o ilameia com a malícia das suas palavras que decorrem dos seus pensamentos cada vez mais piorados pela sua entrega a uma disposição mental reprovável.
Quando você pega isso tudo, que é a tua treva, e será tanto mais tua, quanto mais tu a pratiques deliberada e inconsequentemente. Você sabe o que está fazendo, mas o outro não existe para você. É um mergulho gradual na psicopatia, na sociopatia. Às vezes a psicopatia nasce contigo, outras vezes ela se desenvolve por práticas, pelo crescimento disso, pelo treinamento da perversidade na sua vida. E Paulo diz: não seja cúmplice de nada disso. São obras que não produzem nenhum fruto eterno para você. Reprove isso. Reprove isso. Não faça disso nem piada para você, porque isso vai entorpecendo você se você não considera a gravidade de existir desse modo. Mas saiba, ao contrário, traga essas coisas que a consciência em Cristo, que o Evangelho instilado em você reprova, porque são manifestação da treva, são fruto de treva. Reprove e chame para o diálogo na luz. Bote tudo isso na presença do significado da verdade conforme Jesus no Evangelho. Isso vai se manifestar e nunca mais vai poder se ocultar, porque tudo que você chama para treva não consegue, se você chama da treva para a luz, não consegue mais viver e existir em ocultamento contra a sua consciência, contra a sua percepção. É por isso, Paulo então cita aquilo que para ele tinha se transformado numa poesia de ressurreição existencial, quando ele diz: pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes. Ele associa esse dormir espiritual à treva profunda. E estão nessa treva profunda não aqueles que vivem do ponto de vista ético, a antiética do Evangelho, a antivida, o anti-amor, conforme ele descreveu anteriormente, mas também todo aquele que no seu coração torce contra todos os ganhos do amor, torce contra todos os ganhos da bondade, da justiça e da verdade. Aquele que se opõe a tudo quanto, sendo luz, melhora a existência humana e faz do homem um ser melhor, um ser cada dia mais luz, mais luz, mais luz, mais luz, mais luz. Esse que torce contra a luz, que se amazia com trevas, que gostaria muito que o que se chama luz deixasse de ser, esse está mergulhado na morte também. Todo aquele que não ama está morto, como todo aquele que odeia está morto, como todo aquele que olha com indiferença não solidária para com seu próximo está morto ou em estado morrente. Todo aquele que está nas trevas está morto. No Evangelho de João existe um conjunto de sinônimos não filológicos,
ou etimológicos, mas de conteúdo, de conceito espiritual, a saber, as palavras luz, verdade e justiça. Na primeira epístola do apóstolo João, aqui no fim da escritura, no texto que você tem na mão, primeira epístola de João, para ele, luz, verdade e justiça são sinônimos. Luz, verdade e justiça. Ao mesmo tempo em que para ele, treva, mentira e iniquidade significam também a mesma coisa. Aquele que odeia está nas trevas, o que mente está nas trevas, o que pratica a iniquidade está nas trevas, tanto quanto aquele que ama, aquele que se deleita na verdade, aquele que tem prazer na justiça. São pessoas que nasceram de Deus, estão em Deus e são da luz. No Evangelho não dá para você pensar que você acende a luz com uma vela, ou que você acende a luz com admissões científicas apenas. Com uma vela eu quebro a penumbra de um lugar, com admissões científicas eu venço obscurantismos que trabalham contra a melhoria da vida. Mas há uma dimensão que nenhuma ciência alcança, é essa do meu eu, que transcende a análise psicológica, a análise psiquiátrica, a análise neurocientífica, tanto quanto Deus, o Deus que é Espírito, não existe para análises astronômicas, astrofísicas, físicas ou de qualquer natureza. Deus não existe porque Ele é, e o meu Espírito não existe porque Ele é. Você nunca vai achá-lo em mim. E ele sempre transcenderá a mim, tanto quanto você nunca encontrará Deus por nenhuma que seja a evolução da ciência, porque Deus não existe e a ciência lida com o que existe. Deus é para além do que existe, assim como eu tenho um corpo existente e estudável, mas eu sou mais que o meu corpo. Foi o que Jesus me disse. O corpo é mais do que o alimento. O corpo é mais do que vestes. E a vida é mais do que alimento. O corpo é mais do que o cobre. Ele tem dimensões profundas. Assim como a vida transcende apenas a dimensão do alimento, da corporalidade, da organicidade. A vida espiritual, que não é bio, é zoe, não é bio. A vida orgânica é bio. A vida espiritual é designada no Evangelho com outras categorias, zoe. É a vida imponderável, imaterial do espírito, que não existe para análise, se manifesta como fruto. Quando alguém é acordado pela consciência, pela palavra, por Jesus, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Por mais esperto que tu sejas, tu ainda estás morto. Levanta. E Cristo te iluminará para além das luzes que tu consigas obter neste mundo. Jesus permite que as pessoas comecem a entender que existe infinitamente mais para crescer, para se desenvolver, para ser
praticado, atingido, provado, experimentado em nós, por nós. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Faz isto agora. Amém.